Oi, oi, pessoal, boa noite. Bom, antes de tudo, eu tenho que dar um recadinho de que essa aula está sendo gravada, tá bom? E eu tô super atrasada aqui. Mas compromisso é compromisso. Hoje, quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, estou gravando a aulinha aqui e vou deixar disponível já já lá no YouTube. Sobre o que é a aula de hoje? Sobre o que a gente vai conversar? Eu acho que eu nem peguei minha caneta. Pera aí, deixa eu puxar aqui minha canetinha vermelha para nossa aulinha ficar mais interessante. Então, sobre o que é a aula de hoje? Sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar a respeito de um ganho que a gente acaba deixando meio que em segundo plano quando tem a intenção de ter energia solar na casa da gente. Que ganho, que benefício é esse? São os créditos de carbono. Hã? É isso mesmo. Existe um ganho secundário de quem tem energia solar funcionando na sua casa ou num grande empreendimento, que é chamado crédito de carbono. É uma renda a mais. Vamos pensar assim, um lucro a mais que você pode obter. Só que isso não é hoje ou amanhã, não é algo imediato. Nós vamos entender no decorrer da aula em que pé, vamos dizer assim, em que situação esses créditos de carbono estão e como você pode se beneficiar disso. Não apenas hoje, né, mas conforme o seu sistema for produzindo energia elétrica a partir da luz solar. Então, a nossa aulinha hoje de número 73, nós estamos há 73 semanas aqui ininterruptamente falando sobre energia solar. Para você que é o cliente final, né? A pessoa que sonha em ter energia solar na sua casa. E hoje nós vamos abordar esse tema que é pouco difundido. A gente vê até às vezes alguma reportagem na TV, mas acho que é difícil ter essa associação com a energia solar. E eu vou trazer ela aqui hoje para que isso fique mais claro. Mas como não podia faltar, né? Toda a aulinha nossa, nós começamos com o quê? Nós começamos com o índice. Então, quais são os pontos que eu vou tratar com vocês hoje? Primeiro nós vamos relembrar alguns conceitos, tá bom? Para alguns aqui faz um certo tempo que não vai para a escola, às vezes ajuda algum filho no dever de casa, mas eu gostaria de trazer a atenção a esses pontos novamente para que a gente possa ficar mais clara a compreensão. Então peço a paciência de quem já sabe, de quem já tem essa base, para que a gente possa conversar e todo mundo fique no mesmo nível para o que vem à frente depois. Vocês vão entender melhor no decorrer da aula. Confiem em mim, fiquem tranquilos. Então, o primeiro ponto que nós vamos conversar aqui é a respeito do gás carbônico. Vamos entender o que é o gás carbônico. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito estufa. Depois nós vamos falar sobre um tema que normalmente está aparecendo nos jornais, nas notícias, que é o Acordo de Paris. Aí nós vamos entender as relações entre esses temas, entre esses pontos. Depois a gente vai entrar na questão das bolsas de valores, né? Que nós estamos falando a respeito de créditos. E esses créditos de carbono, eles são negociados na bolsa de valores. A gente vai entender como que isso acontece. Eu não sou nenhum especialista em mercado de investimentos, mas eu vou trazer aqui apenas para vocês a intenção é trazer a vocês a informação de que existe, tá bom? Mas a gente não vai esmiuçar profundamente bolsa de valores não, de forma alguma. E também nós vamos ver como que vocês podem consultar esses créditos. Você que já tem energia solar instalada na sua casa ou pretende ter, aonde que você pode consultar esses créditos, tá bom? E por último, como também não podia deixar de faltar, toda aula nós temos como rotina isso, é a dica de aplicação. Como que nós podemos aplicar esse conhecimento para não esquecer? Belezinha? Então vamos dar início à nossa aula? Ó, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui na nossa aula e de uma forma muito clara para vocês é que quando a gente instala a energia solar fotovoltaica na casa da gente, não é apenas o ganho econômico que a gente vai ter, não é apenas a redução da conta de luz. Esse acaba sendo o objetivo principal, mas não é apenas isso. Quando você instala a energia solar fotovoltaica na sua casa, você também está trabalhando a questão da sustentabilidade. E é isso que esse símbolo aqui no nome Jugad, no finalzinho do nome Jugad, não sei se vocês prestaram atenção, mas ele tem essa lampadinha aqui com esse símbolo de reciclagem
que é um ciclo, né, justamente para trazer alusão a essa questão da sustentabilidade. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. De que forma a energia solar ela contribui com a sustentabilidade e não apenas contribui com a sustentabilidade, né? Vou até escrever aqui, para a gente não esquecer da palavrinha sustentabilidade. Então, a energia solar, sustentabilidade, ela não apenas contribui, mas além do ganho econômico, a sustentabilidade também pode trazer um ganho financeiro. Quando a gente faz a relação da energia solar fotovoltaica com o tal dos créditos de carbono. Vocês entenderam? Então, o foco da aula nossa de hoje é a questão da sustentabilidade. Normalmente, peço desculpas de novo, né? Eu fico repetindo, mas não é maldade não, é para que vocês possam fixar. Tá bom? Então, normalmente as pessoas quando pensam em energia solar, elas focam aqui no ganho econômico. Só que você também pode ter um ganho com a questão da sustentabilidade e que é deixado em segundo plano e que hoje é o tema da nossa aula. Belezinha? Então, como eu comentei, nós vamos agora para as bases, para os fundamentos. Vamos ver agora alguns fundamentos que vão nos ajudar a entender melhor isso. O primeiro fundamento é, afinal de contas, o que é o gás carbônico? O gás carbônico, vocês podem encontrar ele escrito assim por extenso, ou vocês podem encontrar ele com a simbologia química dele, que é o C de carbono, o O de oxigênio e um doisinho aqui, ó, que é o CO2, que é o gás carbônico. O que seria o tal desse gás carbônico? O gás carbônico ele faz parte de um ciclo. A natureza ela é composta por alguns ciclos. Um ciclo muito famoso é o ciclo da água, né? A água cai das nuvens, né, em forma de chuva, aí escorre, vai até os rios, dos rios vai para o mar, e nesse meio tempo ela sempre evapora um pouquinho, e essa questão de evaporar a água volta para a nuvem e aí forma esse ciclo. Só que o gás carbônico ele também faz parte de um ciclo, e de um ciclo natural. E existe o que aconteceu desde a Revolução Industrial, que é uma acentuação da emissão do CO2, do gás carbônico, além do que era natural. Eu trouxe aqui essa figura para que a gente possa entender um pouco mais isso que eu comentei com vocês. Olha só, quando nós respiramos, todos os animais que respiram, o que a gente faz? A gente inspira gases e dentro desses gases, o que a gente mais é importante para nós é o oxigênio, é o O2. E na hora que a gente solta o ar, a gente solta gás carbônico, a gente solta CO2. Então, ao respirarmos, a gente está levando o CO2 para a atmosfera. Todos os animais que respiram. Mas o CO2 ele não é eliminado apenas na respiração. Ele também é eliminado quando acontece o processo de decomposição. Decomposição de animais mortos, plantas mortas, também é expelido para a atmosfera CO2. Quando ocorre um incêndio, vamos pensar em causas naturais, tá bom? Quando acontece um incêndio, quando se queima matéria orgânica, a fumaça também é composta por CO2. Onde mais tem CO2? Por exemplo, isso é muitas vezes abordado por pessoas que trazem a atenção como que o Brasil é um grande poluente, né? Porque quando você lança CO2 de uma forma artificial para a atmosfera fora o natural, você também está contribuindo para essa poluição. Só que, apesar de ser uma causa natural, também é considerada como um exagero, vamos falar assim, né? Causado pela nossa forma de construção atual da sociedade. Bom, trocando em miúdos, como é que o Brasil é um dos maiores emissores de gás carbônico? Porque o Brasil tem o maior rebanho do planeta. E quando o animal, o boi, né, a vaca, eles vão fazer o seu processo digestivo, eles também eliminam CO2. Não só pelo ato de respirar, mas também pela digestão. Então, essas são, vamos pensar assim, as formas que não envolvem a industrialização para a emissão de CO2. Mas existem pelo menos dois grandes grupos
de emissão de CO2 na nossa sociedade industrializada. Qual é? Os automóveis, né? Na hora que você queima combustível fóssil, pelo escapamento do carro você está jogando CO2 na atmosfera. E também através das indústrias, né? Indústrias que queimam carvão. E agora a gente falando um pouquinho mais a respeito da produção de energia elétrica, as termoelétricas. As termoelétricas queimam carvão para poder alimentar as turbinas que vão fazer os geradores produzirem energia elétrica. Então esses dois processos aqui, processos industrializados, também lançam CO2 na atmosfera. Só que eu comentei com vocês, a gente está falando só da parte que sobe, né? O CO2 está, vamos pensando lá naquele conceito de círculo, ele está sendo eliminado para a atmosfera. Será que não existe uma forma desse CO2 ele retornar? Vamos pensar aqui que para sua condição que não é nociva? Sim, existe. E esse processo é feito através da fotossíntese. A fotossíntese que acontece nas árvores, o que as árvores fazem? Elas capturam o CO2 da atmosfera, liberam o O2 que a gente respira, e com esse CO2 eles produzem glicose, e com essa glicose principalmente nos frutos das árvores. Então você percebe quão bem projetado foi esse ciclo, porque ele se preocupa com todos os detalhes. Então, esse ciclo do gás carbônico ele é muito importante para boa, vamos dizer assim, para o bom andamento da Terra. Mas o que está acontecendo? Devido a essa queima exagerada de CO2, esse lançamento em exagero para a atmosfera, esse equilíbrio deixa de existir. E aí a gente começa a sentir o que nós já sabemos na prática, um efeito. Que efeito é esse? É o efeito estufa. O que acontece? A presença, o acúmulo, né, de CO2 na atmosfera faz com que os raios do Sol que entram, eles fiquem presos aqui, próximo à crosta terrestre, próximo à Terra. E esse calor está fazendo o que com a temperatura do planeta? Está fazendo aumentar a temperatura do planeta. Quais são os efeitos de se aumentar a temperatura do planeta? A gente já sabe. O que está acontecendo com a questão de chuvas? Então a gente está tendo aí chovendo demais, a gente está tendo enchentes, chuvas fora do período, ou chove o que era para chover em 1 mês, 2 meses, 3 meses num único dia, causando enchentes, não é verdade? A gente vê o derretimento das geleiras, aí muda totalmente ali o ecossistema, né? Os animais que dependem daquela determinada temperatura para se procriarem, e tudo na natureza há um equilíbrio. Então, esse efeito estufa ele está causando um desequilíbrio. Além das chuvas, o derretimento de geleiras, também as queimadas, né? Recentemente, não faz muito tempo, não lembro se foi o ano passado, a Austrália sofreu muito com queimadas. Os Estados Unidos teve incêndios que destruíram cidades. As pessoas tiveram que fugir para salvar a vida e tudo que ficou pegou fogo. Então, esse efeito estufa, ele é muito grave. E ele é causado por esse acúmulo de CO2 na atmosfera. Aí o que a sociedade, o mundo como um todo, decidiu fazer? Eles se reuniram e decidiram fazer algo para conter esse aumento da temperatura da Terra. E esse acordo, né, depois de todo esse debate, esse acordo ele foi chamado de Acordo de Paris. Esse Acordo de Paris ele aconteceu lá no ano de 2015. Nós estamos no ano de 2022, já fazem 7 anos. Como o texto diz aqui, ele foi um compromisso internacional entre 195 países para poder conter o aumento da temperatura. Eles queriam deixar a temperatura em torno de 2 graus acima do que era antes da industrialização, porque com a industrialização essa temperatura tende a crescer, não é verdade? Sim, seria tudo lindo, maravilhoso se os países estivessem cumprindo o seu acordo.
aquilo que eles prometeram. E, se não me engano, em 2017 os Estados Unidos saiu, aí agora no governo atual voltou. Então, toda essa conturbação e não se cumprir as metas não ajuda, só piora, porque os efeitos, como nós vimos aqui, ó, a gente está sentindo na pele. Por exemplo, hoje aqui em São Paulo está um pouco frio, tanto é que vocês vão ver que eu estou com um monte de blusa aqui. Mas ontem, antes de ontem, estavam dias tão quentes que parecia ser dia de verão. Como assim verão no inverno? Então, tudo isso é devido, o motivo é essa mudança climática causada pelo aumento da temperatura, que causa um total desequilíbrio na natureza. Certo. Mas nesse Acordo de Paris, qual foi o compromisso do nosso país, o Brasil? Ó, o Brasil, apesar dessa reunião ter acontecido aqui em 2015, como mostra essa foto dos principais governantes da época comemorando eles terem chegado num consenso, enfim, o Brasil ele entrou para esse Acordo de Paris mesmo efetivamente no ano de 2016, quando ele mandou para a ONU algumas metas que ele pretendia cumprir. Por exemplo, em 2025, que está perto, se você for ver, faltam 3 anos, o Brasil iria reduzir os gases de efeito estufa. Efeito estufa é o CO2, que nós estávamos conversando aqui. Existem outros também, por exemplo, aerosóis, mas vamos focar aqui no nosso CO2, que é o principal para a gente poder entender bem. Então, deveria reduzir esses gases em torno de 37% do que estava lá em 2005. E uma outra meta seria reduzir 43% em 2030. E o que aconteceu? Isso saiu nas manchetes dos jornais recentemente, né? Há uma certa controvérsia em como que o Brasil está calculando, o nosso país está calculando essa redução. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão. O que eu gostaria é que vocês pudessem ter noção do que está sendo feito no mundo, do que o nosso país se comprometeu, que é reduzir a emissão desses poluentes. Tá. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista. E dentro desse contexto surgiu uma forma de, entre aspas, explorar essa questão ambiental de redução da emissão do CO2. Como? Vou explicar agora. Eu trouxe aqui uma lei primeiro. Ó, como a gente está falando de Brasil, vou deixar vocês um pouquinho no suspense. Eu acabei atropelando um pouco aqui a ordem. Vamos voltar aqui para a questão do nosso país e depois eu vou dizer como que a gente, sendo um mundo capitalista, a gente pôde usar essa questão dos créditos de carbono de uma forma que trata economicamente dessa questão da redução do CO2. Mas a gente está falando de Brasil, certo? E como que o nosso país, nesse ano atual de 2022, está tratando esse tema? Vamos olhar aqui. Ó, saiu no Diário Oficial de 19 de maio de 2022 um decreto. Vamos entender o que esse decreto ele traz de acréscimo a essa questão da redução da emissão de gás carbônico desse Acordo de Paris. Ó, esse decreto diz o seguinte, ó, ele estabelece, o objetivo desse decreto é estabelecer, ó, pois aqui até aqui uma setinha, ó, os procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação é redução, das mudanças climáticas. Aí ele institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa e altera outras leis anteriores. Aí, olha só, aqui no artigo 2º, ó, vai falar claramente dessa questão que eu estou comentando com vocês, que é a respeito dos créditos de carbono. Olha só o que diz, ó. Primeiro, créditos de carbono é um ativo financeiro ambiental transferível e representativo de redução ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente que tenha sido reconhecido e emitido como crédito no mercado voluntário ou regulado. Tá aqui. Aqui está a lei do que eu estou tentando explicar para vocês.
o que conseguiu se enxergar? Que essa necessidade de redução do CO2, ela abria as portas, ela dava margem para que fosse negociado créditos de carbono. Hã? Vocês vão entender. Fiquem calmos, vocês vão entender. Vocês vão se acostumar com a ideia. Então, no Acordo de Paris, nós entendemos que é necessário reduzir a emissão de gases de efeito estufa para conter o aumento da temperatura do planeta. Aqui, nós vimos que a lei brasileira ela já contempla, ela já fala a respeito do uso dessa redução que vai ser transformada em créditos de carbono. Beleza. Então, agora vamos tentar entender um pouco mais esse ponto do mercado de carbono. O que seria esse mercado de carbono? O mercado de carbono, ele dá um crédito, ele possibilita que se venda uma determinada quantia de redução de emissão de CO2. Aí vocês falam, hã? Olha aqui na lei, ó. Diz que no Brasil é permitido, passa a ser permitido negociar de tonelada em tonelada créditos no mercado voluntário, por exemplo, a Bolsa de Valores. Essa figura aqui, ela vai ilustrar bem. Eu vou tentar explicar para vocês. Ó. O que acontece? Vamos pensar na nossa energia solar, que é o tema da nossa aula. Pensa que uma casa foi capaz de reduzir a emissão de gás carbônico em 1 tonelada. Porque isso é negociado de tonelada em tonelada. E eu tenho uma indústria que, então, é reduzir 1 tonelada, certo? E eu tenho do outro lado uma indústria que está emitindo em excesso 1 tonelada de gás carbônico, do CO2 que nós vimos agora há pouco. O que essa indústria ela vai fazer? Ela vai comprar esse crédito de carbono dessa casa que está produzindo energia solar, entendeu? Porque a casa deixou de poluir, então a indústria compra dela esse crédito de carbono para que ela possa continuar funcionando e operando teoricamente sem alterar o equilíbrio da produção de CO2 que está sendo lançada na atmosfera. Vocês entenderam a jogada aqui? A ideia, né, das pessoas que inventaram esse sistema? Então, a casa, ela não emite gás carbônico, não. Mas ao ter a energia solar instalada na sua casa, lá no telhadinho, vamos desenhar aqui a nossa casa, ó. Tá aqui a nossa casa, ó. A nossa casa, a linda casa que a Laurinha fez aqui, tem lá a energia solar aqui em cima no telhadinho, não tem? Tá, então ela, por ter energia solar, por ser um produtor de energia, sua energia, ela está deixando de usar uma termoelétrica que emite gás carbônico. Mas ela, produzindo na casa dela, ela só está tendo vantagens, porque ela é uma produtora de energia, então ela tem créditos no nome dela. E aí, o que essa indústria faz? Ela vai lá e compra esses créditos. Ela compra. Mas como que ela compra esses créditos de tonelada em tonelada? Esses créditos são comprados, são negociados na Bolsa de Valores. Esse é o ponto. É isso que vocês precisam entender. Bolsa de Valores. Mas vamos ter aqui mais alguns detalhes para a gente entender um pouco mais a respeito disso. Ó. Então, o mercado de carbono, porque todo esse processo aqui é chamado de mercado de carbono. Ele é constituído da venda do crédito de carbono como um instrumento econômico, olha só aqui o termo, que visa diminuir a emissão do CO2. Nós estamos falando da nossa casinha negociada na bolsa. Isso é um pequeno, né, vamos dizer assim, é um pequeno ponto dentro de um mundo de situações. Como assim? Porque esses créditos, eles vão acabar sendo negociados de países em países. É como se todas as casinhas reunidas lá na Bolsa de Valores formassem um pacotão e o Brasil negociasse com outros países aquilo que ele deixou de poluir. Entendeu? Então, países vão negociar esses créditos de carbono.
Países que conseguem reduzir o CO2 vão vender os seus créditos para nações que têm dificuldade em cumprir suas metas. Perceberam como isso começa a ganhar um contorno ainda maior? Aí qual que é o objetivo? O objetivo é pegar esse lucro e investir em outros projetos que visam a redução da emissão desses gases de efeito estufa. Projetos, por exemplo, de reflorestamento, de busca de fontes de energias limpas, por exemplo, projetos que, um exemplo, né, que pode ser investido, que possibilitem módulos fotovoltaicos com maior eficiência. A gente sabe que o módulo não produz 100% da sua energia, ele produz em torno de 20%, isso quer dizer que 80% é perda. Se for possível uma nova tecnologia que se aproveite mais a capacidade do módulo fotovoltaico, vai ser uma maravilha para todo mundo, vai ter que instalar menos módulos para produzir mais energia. Isso é possível através de pesquisas e desenvolvimento. Então esse lucro ele pode ser colocado nesse exemplo que eu dei, para vocês terem uma noção de como que o dinheiro ele é redistribuído. A gente está falando aqui do mundo ideal, tá? A gente sabe que existe corrupção, que existem pessoas que agem de má fé, mas mantendo o pezinho no chão, isso daqui seria o ideal que acontecesse. Por quê? Porque na hora que você pega esse dinheiro aqui e reinveste em projetos de desenvolvimento que vão permitir que se cumpra o Acordo de Paris, é como se você estivesse realimentando o sistema com coisas boas, com coisas positivas. Maravilha? Show. Então vamos dar uma continuada aqui no nosso entendimento. Olha só, lembra que eu falei para vocês que isso vai fazer com que países negociem entre países, né? Aquilo que o Brasil conseguiu reduzir de CO2, ele pode negociar com outros países. Essa empresa aqui, Way Carbon, que é uma empresa internacional, ela indica que o Brasil ele tem um potencial de movimentar até 100 bilhões de dólares em receitas de créditos de carbono até 2030. Então, se o Brasil conseguir, se o nosso país conseguir entender esse assunto, trabalhar dele de uma forma correta para que possa negociar com outros países, ele pode ter tudo isso de lucro com os créditos de carbono. Entenderam? Então é um mercado novo, é algo completamente novo. Difícil, né? É um assunto novo demais. Difícil da maioria de nós até saber que existe. Mas é esse o objetivo da aula, é trazer para vocês informação para que vocês saibam que ele existe. E como que vocês podem, num futuro não muito distante, também se beneficiar desse outro retorno financeiro que a energia solar traz. Não é só a redução da conta de luz, não. Existe mais coisa envolvida. Belezinha? Vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Estamos aí com 28 minutinhos. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar da Bolsa de Valores. Está aqui a Bovespa. A Bovespa é a Bolsa de Valores. E eu trouxe aqui para vocês essa questão de que na Bolsa aqui do Brasil, a gente não está falando de uma coisa futura, eu peguei isso hoje, inclusive. Olha aqui, ó. Bolsa, Bovespa. Eu peguei isso daqui nesse site aqui que trata de investimentos em bolsa. Eu não vou saber explicar no detalhe esse gráfico para vocês e nem o que está sendo escrito aqui. Mas como eu disse lá no comecinho da aula, eu queria que vocês tivessem a noção de que existe. Então, hoje, no dia de hoje, que dia é hoje mesmo? Dia 10, né? É 10 de agosto de 2022, já é negociado na Bovespa o tal dos créditos de carbono. Ele é chamado de Carbon Efficient Index. Então, ele está sendo negociado. E ele mostra aqui a variação do preço. Eu não sei exatamente o que significa esses números aqui, mas provavelmente é a questão da tonelada, né? Aí eu peguei nesse outro site aqui, ó, um valor para ficar mais fácil de trazer para vocês um dado mais concreto. É o seguinte, ó, cada tonelada de CO2 que deixa de ser emitido e é negociado na bolsa, ele vai dar vai te dar um lucro, né? Ele vai custar mais ou menos cada tonelada, porque é a média, 5 dólares. Hoje, né, o real está para o dólar mais ou menos 5 também, a gente está falando de 25 reais. Então, cada tonelada vai te render em torno de 25 reais para você negociar na bolsa. Aí você vai falar assim, mas 25 reais é pouquinho, Laura, é dinheiro de bala? O que você faz com 25 reais hoje?
Não compra nem 1 quilo de carne. Não, gente, é seu. O dinheiro é seu. Ó, quer ver um exemplo? Se você estiver andando na rua e você encontrar uma moedinha de 10 centavos, você não abaixa para pegar a moedinha? Mas é 10 centavos. Às vezes não dá nem para você comprar uma bala, mas você pega, não pega? O dono da moedinha sumiu, então você se faz dono da moedinha. Nesse caso aqui, o ganho com a energia solar, que pode ser negociado na bolsa, é seu. Se você não usar, ele está perdido. Então é importante que você saiba que existe. Entendeu? É fácil o acesso a ir lá na bolsa negociar o que você produziu com energia solar? A gente vai ver. Eu vou contar já para vocês. Não, não é fácil, porque isso ainda não está amplamente difundido, não está aberto. Quem está muito usando isso já são as grandes indústrias. Mas a gente sabe que no futuro próximo também, quem tem energia solar fotovoltaica na sua casa vai também ter acesso a esse tipo de negociação. Vocês se lembram que antigamente na Bolsa de Valores não era todo mundo que podia negociar, que precisava depender de certas agências? E hoje não. Hoje, se eu quiser, você quiser investir na Bolsa, pode. Tem que saber o que está fazendo, né? Mas pode. Da mesma forma, existe essa expectativa de que a questão dos créditos de carbono ela fique de fácil acesso a todas as pessoas, inclusive as pessoas físicas, e não apenas a empresas. Né? Pessoa física tem CPFs, empresas é o que tem CNPJ, para ficar fácil da gente entender. Mas eu vou trazer mais alguns dados aqui. Olha só. É ainda dessa empresa que está falando a respeito da negociação desse Carbon Efficient Index, que é o IC2. Ó, eu também não vou saber explicar direitinho como que tá, assim, o que significam esses números aqui. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa coluna aqui, ó. E como toda bolsa de valores, isso eu me lembro que eu aprendi. O investimento da bolsa ela tem que ser um investimento a longo prazo. Investimentos a curto prazo são muito arriscados, mas investimento a longo prazo ele traz sim uma margem de lucro maior do que outros tipos de investimento. E olha só, quando fala de 5 anos de você investindo em crédito de carbono, você vai ter um lucro de quase 30%. Então, os seus R$ 25 vão lucrar 30%, que é um lucro muito bom, se a gente for comparar com a taxa base de juros. Né? Quanto que está a taxa? Está uns 12, pouco, né? Por ano. Então, 29 é mais que o dobro. Então, para quem investe, sabe que isso daqui é bem vantajoso. Então, sim, já está sendo negociado na Bovespa os créditos de carbono, no momento por grandes empresas, mas existe a expectativa que depois esse mercado se abra para todos os consumidores. Certinho? O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Como que é possível você participar, né? Foi aquilo que eu, na verdade, eu comentei já, mas eu vou vamos trazer aqui mais alguns detalhes, né? Hoje isso é feito através da Bolsa de Mercadorias e Futuro, que é a Bovespa. E eu trouxe aqui o exemplo de uma empresa que está fazendo uso dessa possibilidade de negociar créditos de carbono, a Natura. E ela fez justamente esse movimento, ó, ela compensou com créditos de carbono 3,6 milhões de toneladas de CO2 e gerou um rendimento de 1,6 bilhões de reais. Olha só, quanto que ela lucrou com esse movimento. E aí o que ela fez? Ela fez aquilo que nós vimos lá, da necessidade de você reinvestir, né? Aí no ano de 2029 ela investiu desses 1,6 bilhão, ela reinvestiu 33,5 milhões, milhão é menos que bilhão, isso quer dizer que ela ficou com a diferença para o caixa da empresa. E aí ela reinvestiu esse valor em comunidades impactadas pela sua produção, provavelmente, incluindo 38 projetos para gerar crédito de carbono. Então, ela realimentou o sistema, investindo parte do lucro para que pudesse ter ainda um maior benefício, não apenas o lucro financeiro, mas também o lucro ambiental. Perceberam? Então, hoje sim, já existe. Isso acho que ficou bem claro, né? Nós não estamos falando de uma coisa futura. Para as empresas, não. Futuro é para as pessoas físicas. Bom, agora nós vamos falar sobre energia solar. Tá bom. Você falou aí que existe esses créditos de carbono, mas eu quero saber, Laura, como que eu vejo qual que é a minha contribuição com o meio ambiente e aonde está essas tal dessas toneladas?
Ó, trouxe aqui para vocês nessa tela. Aqui é o inversor da marca SolarEdge. Eu quis trazer um sistema grande para vocês poderem comparar. Ou soluço, né? Eu fico falando, aí começa a me dar soluço. Mas vamos lá. Esse sistema de energia solar fotovoltaica que usa o inversor SolarEdge, esse é um sistema, se você vê o em azul, o azul aqui 2021 e o verdinho 2022. Ele está há um ano e pouco funcionando, então a gente tem um dado aí razoável para análise, tá? Então cada barrinha verde é 2022, cada barrinha azul é 2021. Nesse período de funcionamento desse sistema, quantas toneladas de CO2 foi deixado de ser lançada na atmosfera? Olha, o dado está aqui, ó. 18.924 quilogramas, em torno de 19 toneladas. Esse sistema ele é composto por 62 placas de, acho que é 435 watts. Não é um sistema tão grande assim, é um sistema médio, né? 62 placas. Produziu em cerca de um ano 19 toneladas. Se você multiplicar essas 19 toneladas pelos tal dos R$ 25, quanto que isso dá? Vou pegar aqui o meu celular para fazer a conta. Só para a gente ter uma noção. Aqui é uma cliente. Se essa cliente fosse investir esses créditos lá na bolsa, quanto de dinheiro que seria? Ó, já seria R$ 475, já é algo mais interessante. Se ela souber negociar, ela vai aumentando, né? Vai aumentando o seu lucro, né? O seu dinheirinho que veio com a ajuda para o meio ambiente da redução do CO2. Vocês entenderam? Então, o que essa cliente faria? Ela pegaria essas 19 toneladas, negociaria na bolsa, aí uma empresa que não tem como reduzir a sua emissão de CO2 compraria esses créditos para que ela pudesse emitir. Seria mais ou menos isso, uma ação de equilíbrio, né? Aqui eu deixei de usar, aí eu cedo meus créditos para uma outra empresa usar. Essa é a ideia. E aí um conjunto de empresas num país vai fazer com que essas negociações ocorram entre países. É bem interessante a forma como eles entenderam isso, mas vamos pensar assim, isso tem que funcionar alinhadinho, né? Porque se um país compra crédito de carbono para continuar poluindo e aquele ali que disse que estava reduzindo não reduziu coisa nenhuma, a gente só vai estar aumentando ainda mais a poluição, aumentando ainda mais a temperatura do planeta, não vai estar cumprindo com o Acordo de Paris e vai piorar ainda mais a situação da nossa espécie, né, da nossa família humana, certo? Tá, mas aqui a gente está falando de 62 placas, né, que eu comentei com vocês. E se fosse casinha, será que casinha não compensa? Será? Vou mostrar aqui para vocês, ó. E em casinhas? Tá aqui uma casinha. Aqui nós estamos falando de 12 placas. E eu acho que, se eu não me engano, não, tá até escrito aqui, dá fácil de ver, ó. 440. É de 440 watts aqui, tá? Nessa casinha com 12 plaquinhas, que também está funcionando há cerca de um ano, quantas toneladas de CO2 deixou de emitir? Aqui a gente está trabalhando com o inversor da AP System, é o QS1A, tá? Aqui é o QS1A, só por curiosidade. Olha aqui, esse dado está aqui, ó. Essa casinha, em cerca de um ano de funcionamento do sistema, reduziu 8 toneladas. Tá vendo? Isso em cerca de um ano, mas o sistema de energia solar fotovoltaica ele vai funcionar por cerca de 25 anos. Então, há sim a grande possibilidade de usar esses créditos de carbono para negociar na bolsa e fazer dinheiro, né? Com ele você faz mais dinheiro, e ganhou aquele dinheiro, faz mais dinheiro, e assim você vai negociando na bolsa. É a história da moedinha. Você viu lá a moedinha, não pegou a moedinha fica lá alto, vai passar e vai pegar. E você que era para usar, não usou. Entendeu? Ó, inteligência. Tem que usar as oportunidades que a gente tem a nosso favor. Ó, curiosidade. Olha aqui o símbolo nosso da empresa Julgad. Ó, tá vendo? É um Julgad. De um lado tem um plugzinho de tomada. E do outro tem essa lâmpada aqui que representa a sustentabilidade. Fui eu que escolhi o nome da empresa e eu que fiquei quebrando a cabeça para fazer isso daqui. Mas eu acho que ficou legal, representa bem o que a gente quer fazer, né? A gente quer unir o ganho econômico
a questão da sustentabilidade. Maravilha? Show! O que eu trouxe aqui para vocês agora? Estamos acabando a aula. Eu trouxe para vocês aqui o futuro. O que é esse artigo aqui esse blog chamado Dinâmica Ambiental trouxe, que eu achei muito interessante? Diz que foi assinado uma série de documentos que prevê que no próximo semestre, nós estamos em 2022, né? Então no segundo semestre de 2022, vai ser criada uma bolsa de valores lá no Rio de Janeiro, especializada na questão de sustentabilidade, na questão ambiental, e que vai ser possível trabalhar, né, negociar os créditos de carbono, energia limpa. Então vai ser uma bolsa destinada, né, porque a Bovespa é destinada a tudo, é genérica. E essa do Rio promete ser uma bolsa de valores destinada a questões ambientais. Ela vai receber um aporte de ajuda para que ela seja criada da Nasdaq, lá dos Estados Unidos, e de mais alguma outra empresa especialista nessa questão de bolsas, né, para que ela possa iniciar sua operação. Então, as autoridades já fizeram algumas assinaturas, então está a caminho. É bem provável que no próximo semestre ela entre em funcionamento. E aí vamos ver, né, baseado na lei que nós vimos, né, nesse decreto que foi aprovado aqui, ó, esse daqui, ó, de 11 de maio de 22, e na criação dessa bolsa de valores, vamos ver como vai se comportar para que mais pessoas tenham acesso a negociar essa questão aqui, ó, dos créditos de carbono no mercado voluntário. Entendeu? Então é um assunto super fresquinho e que existe. Vocês precisam saber que ele existe e que é pouquinho. Não, não é pouquinho. Olha aqui a Natura, olha, ela investiu, ela soube trabalhar e fez um caixa de 1,6 bilhão. A gente não vai chegar em tudo isso quando a gente fala de casinha, mas é seu, você pode rentabilizar seu dinheiro. Não fez, você está perdendo, está jogando dinheiro fora. É isso. Em resumo, é isso. Se você não aproveitar a oportunidade, você que é um produtor de energia solar, que tem energia solar na sua casa, um produtor não, né? Um gerador. Quando for aberta essa questão para pessoas físicas e você já está antenado, já está ligado, você pode participar. Senão você vai perder a oportunidade, né? Essa é a verdade. Bom, vou falar de mim, né? Quando puder, eu vou fazer assim. Da minha mamãezinha lá, eu instalei um sistema pequenininho de 4 plaquinhas, mas é meu, tá lá acumulando. Na hora que der 1 tonelada e eu puder fazer, eu vou querer entrar nesse mundo novo aí para poder aprender um pouco mais e passar para vocês também, não só para mim, né, mas também para transmitir conhecimento. Bom, para fechar a linha de hoje, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês? A dica para vocês ficarem atentos às novidades, né? Ficar antenado, informado nas questões da energia solar fotovoltaica, né, que é o tema aqui das nossas aulas de quarta-feira, para que vocês possam não só ajudar o meio ambiente, mas também receber um retorno financeiro extra, né? Que eu acredito que a maioria de vocês nem sabia que existe. Fica só concentrado em reduzir a conta de luz e nem passa despercebido que existe um ganho ambiental e que esse ganho ambiental pode também te trazer um retorno financeiro extra, além daquilo que você havia planejado. Maravilha? Show! Bom, obrigado para quem ficou até aqui. Estamos aí com mais de 40 minutos de aula. Agradeço imensamente a atenção e queria desejar aí para vocês um restante de semana tudo de bom. Um abraço, fiquem bem e a gente se vê na próxima quarta-feira. Eu acho que às 8, mas na próxima quarta é certeza. E se não der para ver na quarta, vê na quinta. A aula eu acho que é importante. Acho não, certeza. É importante para o desenvolvimento e aprendizado de vocês nas questões relacionadas à energia solar fotovoltaica. Bom, tudo de bom aí então. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.